O ano de 2026 desenrolava-se sob um manto sombrio e opressor, um prenúncio de um colapso iminente que pairava sobre a humanidade como uma tempestade sem fim. A Terra gemia sob o peso de séculos de negligência, suas entranhas convulsionando em catástrofes climáticas que se tornaram a nova e aterrorizante normalidade. Secas implacáveis transformavam vastas extensões em desertos estéreis, enquanto inundações bíblicas engoliam cidades costeiras, reescrevendo mapas e destruindo vidas em um piscar de olhos. A fúria da natureza refletia a anarquia que se instalara na alma da sociedade. A fome e a miséria eram companheiras constantes, empurrando milhões para as margens da existência, onde a luta pela sobrevivência desnudava o pior e o melhor do espírito humano. A injustiça social, antes uma ferida aberta, agora era uma gangrena que corroía os alicerces de qualquer ordem. Governos, outrora pilares de esperança, desmoronavam sob o peso da corrupção e da ineficiência, incapazes de conter a maré de desespero. A fé nas instituições evaporava como água no deserto, deixando um vazio preenchido por medo e incerteza. No meio desse turbilhão, vivia Elias, um jovem forjado na fornalha da adversidade. Seus olhos, embora carregassem o peso de um ceticismo profundo, ardiam com um senso inabalável de justiça. Ele observava o mundo desmoronar, sentindo a raiva borbulhar em seu peito ao ver a indiferença dos poderosos e a impotência dos oprimidos. Elias não era um homem de fé cega. Ele buscava lógica, evidências, mas em seu coração, uma chama de esperança teimava em brilhar, alimentada pela crença de que algo ou alguém poderia intervir. Foi nesse cenário de caos que surgiu uma figura enigmática, um líder carismático global. Sua voz, transmitida por todas as mídias, prometia paz, unidade e um novo amanhecer para a humanidade. Ele falava de soluções para as crises ambientais, de erradicar a pobreza, de unir as nações sob uma única bandeira de prosperidade. Sua retórica era doce como mel, e seu sorriso, embora cativante, carregava uma sombra indescritível, um brilho nos olhos que Elias, em seu ceticismo, percebia como algo inquietante. Milhões, exaustos pela desesperança, agarraram-se a essa promessa, vendo nele o Messias que tanto ansiavam. Mas Elias sentia que havia algo mais, uma intenção oculta por trás da fachada de benevolência que o homem projetava. Enquanto o líder carismático consolidava seu poder, os primeiros sinais enigmáticos e inexplicáveis começaram a pipocar pelo globo. Fenômenos celestes incomuns, avistamentos de luzes misteriosas e o ressurgimento de espécies extintas eram reportados em portais de notícias fragmentadas, muitas vezes abafadas ou desacreditadas pelas autoridades. A água em algumas fontes se tornava amarga e os céus, em certas noites, tingiam-se de cores que desafiavam qualquer explicação científica. Essas ocorrências, embora isoladas a princípio, começaram a criar um padrão perturbador, alimentando o temor e a paranoia. As notícias fragmentadas sobre eventos sobrenaturais se espalhavam como fogo em palha seca através das redes sociais e dos murmúrios nas ruas. Pessoas testemunhavam milagres e horrores em igual medida, e a linha entre a realidade e o sobrenatural tornava-se cada vez mais tênue. O desespero, antes uma corrente subterrânea, emergiu à superfície, e a busca por respostas se tornou uma obsessão coletiva. Cientistas, religiosos, teóricos da conspiração, todos tentavam dar sentido ao inexplicável, mas as peças do quebra-cabeça pareciam se recusar a se encaixar. Foi nesse caldeirão de incertezas que uma antiga profecia, esquecida por gerações e relegada a lendas empoeiradas, começou a ser sussurrada novamente. Ela falava de tempos finais, de uma grande tribulação, de um juízo que purificaria a terra e a humanidade.
Ninguém sabia ao certo sua origem, mas suas palavras ressoavam com uma verdade arrepiante no coração de muitos. Elias, embora cético, não pôde ignorar os ecos dessa profecia em meio ao caos reinante. Ele sentia que estava à beira de algo monumental, um evento que mudaria o curso da história para sempre. A humanidade estava à beira do abismo, e o futuro era um livro com páginas em branco, prontas para serem escritas com fogo e sangue. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A chama da esperança em Elias, por mais frágil que fosse, foi brutalmente atingida. Ele testemunhou com os próprios olhos a traição que dilacerou não apenas o tecido social, mas também a sua alma. Seu amigo próximo, um companheiro de longa data, alguém em quem Elias depositava confiança irrestrita, sucumbiu à sedução do poder. Em um mundo onde a lealdade parecia uma mercadoria rara, essa deserção doeu mais do que qualquer ferida física. As promessas vazias do líder carismático global haviam se infiltrado na mente de seu amigo, transformando a camaradagem em ambição desenfreada. Elias observou, impotente, enquanto seu outrora leal companheiro se alinhava com as forças que prometiam ordem, mas que, na verdade, teciam uma intrincada teia de controle e manipulação. Aquele que deveria estar ao seu lado na luta contra a injustiça, agora se tornava parte dela, um peão voluntário no grande jogo de poder. A corrupção, antes um sussurro nos corredores do poder, agora gritava em praça pública. Elias sentia o cheiro pútrido da podridão exalar dos mais altos escalões da sociedade. Projetos humanitários eram desviados, recursos vitais para a sobrevivência das massas desapareciam em bolsos de burocratas e oligarcas, enquanto o povo definhava. A promessa de paz do líder carismático revelava-se uma cortina de fumaça para uma opressão mais sutil e insidiosa. As leis eram reescritas para beneficiar poucos, e a voz dos desfavorecidos era silenciada com uma eficiência assustadora. Elias, em sua vigilância, percebia que a anarquia externa era apenas um reflexo da anarquia moral que tomava conta do mundo. A injustiça não tardou a bater à porta de Elias, atingindo sua família diretamente. Em um ato de desapropriação em massa, orquestrado sob o pretexto de reorganização urbana para o bem maior, uma retórica familiar vinda do líder carismático, sua casa foi tomada. Seus entes queridos foram forçados a se deslocar, jogados em um limbo de incerteza e desamparo. A dor de ver sua família sofrer, de sentir-se impotente para protegê-los, acendeu uma fúria fria no coração de Elias. O ceticismo deu lugar a uma determinação férrea. Ele não podia mais ser um mero observador. Foi nesse momento de desespero e revolta que Elias encontrou o grupo de resistência clandestino. Eles eram a sombra na escuridão, um coletivo de almas cansadas da tirania velada, de pessoas que se recusavam a aceitar a falsa paz imposta. Compondo-se de antigos professores, engenheiros desempregados, artistas marginalizados e ex-militares desiludidos, o grupo operava nas entranhas das cidades, trocando informações, planejando atos de desobediência civil e, acima de tudo, mantendo viva a chama da verdade. Elias, com seu senso de justiça e sua perspicácia, rapidamente se tornou um membro valioso. Ali, ele encontrou não apenas um propósito, mas uma família, uma irmandade de mentes e corações que se recusavam a dobrar o joelho. Durante uma de suas incursões em velhas bibliotecas e arquivos abandonados, em busca de informações que pudessem desmascarar o líder carismático, Elias e o grupo tiveram os primeiros vislumbres das profecias bíblicas. Textos antigos, esquecidos e considerados meras fábulas, começaram a ganhar um novo e aterrorizante significado. As descrições de tempos finais, de pragas, de um falso Messias e de uma grande tribulação ressoavam com os eventos que se desenrolavam ao vivo ao redor deles. As palavras, outrora abstratas,
agora era um espelho assustador da realidade. Em um porão úmido de uma igreja subterrânea, durante uma reunião secreta do grupo, um sábio ancião, que havia se juntado a eles e que se tornaria mentor de Elias, revelou um artefato antigo. Era uma tábua de pedra, corroída pelo tempo, coberta de símbolos intrincados e apocalípticos. O ancião explicou que era uma representação de uma profecia milenar, que falava de um tempo de grande engano, onde a humanidade seria testada e a verdadeira natureza do bem e do mal seria exposta. Os símbolos, que Elias inicialmente considerou meros ornamentos, começaram a se alinhar com as passagens bíblicas que haviam descoberto. O artefato parecia ser um mapa, uma chave para entender o caos que os cercava. A traição pessoal que Elias havia sofrido nas mãos de seu amigo próximo começou a se conectar, em sua mente, com a traição global que o líder carismático impingia à humanidade. O amigo, seduzido pela promessa de poder e segurança, havia vendido sua alma. O líder carismático, com sua retórica doce, vendia à humanidade uma falsa paz em troca de sua liberdade e, em última instância, de sua alma. Elias percebia que a micro e a macro traição eram faces da mesma moeda, alimentadas pela mesma sede de controle e egoísmo. A dúvida sobre a humanidade instalou-se em seu coração. Poderia a raça humana ser tão facilmente enganada? Tão disposta a trocar a verdade pela conveniência? A fé em seus semelhantes vacilava, substituída por uma profunda tristeza e um questionamento existencial. No entanto, o grupo de resistência, com sua resiliência e sua recusa em desistir, era um contraponto a essa escuridão. Eles eram a prova de que nem tudo estava perdido, de que ainda havia centelhas de bondade, coragem e amor em meio à podridão. Elias sentia que, mesmo que o mundo estivesse desmoronando, ele não estaria sozinho na luta para reacender a luz. O mundo já cambaleava sob o peso da anarquia e da corrupção, mas nada poderia preparar a humanidade para o que estava por vir. Certa manhã, um som estranho e penetrante rasgou o véu da atmosfera, um estrondo metálico e prolongado que parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Era a primeira trombeta. Poucos segundos depois, a terra tremeu com uma intensidade jamais vista. Não era um terremoto comum. Era uma convulsão global. Cidades inteiras foram engolidas por fissuras gigantescas. Montanhas desmoronaram e vulcões adormecidos despertaram com fúria. A vegetação, antes exuberante, murchou e morreu em questão de horas, deixando para trás um rastro de desolação e poeira. A água doce transformou-se em uma lama tóxica, inutilizável. O caos se espalhou como uma praga, e a sociedade, já fragilizada, desintegrou-se ainda mais. Elias e o grupo de resistência, escondidos nas profundezas de uma antiga rede de metrô, sentiram o impacto da trombeta com uma mistura de terror e resignação. O ancião, com um olhar sombrio, apenas murmurou: "Está começando." Eles sabiam que as profecias estavam se cumprindo em tempo real. O grupo, apesar do pavor, não cedeu ao desespero. Eles saíram de seus esconderijos, emergindo para um mundo irreconhecível, com a missão de ajudar os necessitados. Sob os céus cinzentos e a poeira que obscurecia o sol, eles distribuíam os poucos suprimentos que tinham, ofereciam primeiros socorros e, mais importante, palavras de conforto e esperança. Elias, com a dor da perda de sua família ainda fresca, encontrava um novo propósito na ajuda aos outros, uma forma de redenção em meio à catástrofe. O confronto com as forças opressoras, leais ao líder carismático, tornou-se inevitável. Enquanto o grupo de Elias tentava resgatar sobreviventes de edifícios desmoronados, milícias fortemente armadas, identificadas com o emblema do líder, surgiram para manter a ordem. Mas a ordem que impunham era brutal, priorizando a lealdade ao regime acima da vida humana.
Elias e seus companheiros, armados apenas com a convicção e alguma sucata improvisada, foram forçados a lutar. Lutas corpo a corpo eclodiram em meio aos escombros, cada golpe um ato de desespero e resistência. Elias, impulsionado pela imagem de sua família e pela traição de seu amigo, lutava com uma ferocidade que ele não sabia que possuía. Eles não buscavam a vitória militar, mas sim a proteção dos inocentes e a chance de escapar para continuar sua missão. Não havia tempo para respirar. Poucos dias após a primeira trombeta, um segundo som, ainda mais aterrador, ecoou pelo planeta. Era um lamento profundo e gutural que parecia vir do fundo dos oceanos. A segunda trombeta. Quase que imediatamente, os mares se revoltaram. Ondas gigantescas, como montanhas líquidas, engoliram cidades costeiras. Navios, outrora gigantes de aço, foram arremessados terra adentro como brinquedos. Mas o mais aterrorizante foi a transformação das águas. Uma parte significativa dos oceanos se tornou sangue, não apenas em cor, mas em consistência e odor, matando toda a vida marinha. Imagens de praias e rios, cobertos por carcaças de peixes e criaturas marinhas, inundaram os poucos canais de comunicação que ainda funcionavam, espalhando uma onda de náusea e pânico. A fé de muitos foi testada até o limite. Alguns caíram de joelhos, clamando por misericórdia, enquanto outros, endurecidos pelo sofrimento, viraram as costas para qualquer vestígio de crença. Mas, surpreendentemente, em meio ao horror, houve aqueles que encontraram esperança. Pequenos grupos de pessoas se reuniram, lendo as antigas profecias, buscando consolo e um sentido para a devastação. Eles viam nos eventos uma prova de que algo maior estava em jogo, que talvez houvesse um propósito por trás do sofrimento, uma purificação. Elias, ao observar esses atos de fé, sentiu um lampejo de luz em seu próprio coração. Ele ainda era cético em muitos aspectos, mas a resiliência humana, a capacidade de encontrar luz na escuridão, era inegável. Com cada trombeta que soava, Elias começava a ver padrões nos eventos, uma sequência lógica e terrível que se alinhavam perfeitamente com os antigos textos que o ancião havia revelado. O desastre ambiental inicial, a destruição da flora e da água doce, seguido pela devastação dos oceanos. Não eram eventos aleatórios, mas passos calculados em uma grande narrativa apocalíptica. Ele e o ancião passavam horas estudando os símbolos da tábua de pedra e as passagens bíblicas, tentando decifrar os próximos movimentos, antecipar o que viria a seguir. A sensação de que algo muito maior estava em jogo, algo que transcendia a mera política ou a ganância humana, tornava-se cada vez mais palpável. Não era apenas uma crise global, era um julgamento, uma purificação em escala cósmica. O mundo estava sendo refeito e não havia como parar o processo. A humanidade estava presa em uma espiral de eventos divinos e a única escolha era como enfrentá-los. O ar, pesado com a poeira e o cheiro de sangue e morte, parecia sussurrar a verdade inelutável. O fim estava apenas começando, e as trombetas eram apenas o prelúdio de algo muito mais grandioso e terrível. A sensação de que algo muito maior estava em jogo, algo que transcendia a mera política ou a ganância humana, tornava-se cada vez mais palpável. Não era apenas uma crise global, era um julgamento, uma purificação em escala cósmica. O mundo estava sendo refeito, e não havia como parar o processo. A humanidade estava presa em uma espiral de eventos divinos, e a única escolha era como enfrentá-los. O ar, pesado com a poeira, e o cheiro de sangue e morte, parecia sussurrar a verdade inelutável. O fim estava apenas começando, e as trombetas eram apenas o prelúdio de algo muito mais grandioso e terrível. Não muito tempo depois da segunda trombeta, quando a humanidade ainda tentava se adaptar à realidade de oceanos de sangue,
e cidades costeiras devastadas, a terceira trombeta ressoou. Não foi um som, mas uma sensação de vazio glacial, um silêncio opressor que engoliu o mundo. Em seguida, uma estrela cadente gigantesca, Absinto, como a antiga profecia a nomeava, precipitou-se dos céus, atingindo as fontes de água doce restantes. Rios, lagos e nascentes, que haviam escapado da primeira trombeta, foram contaminados por uma amargura indizível, tornando a água imprópria para consumo. A escassez de água potável tornou-se a maior ameaça à sobrevivência, superando até mesmo a fome e as doenças. Muitos pereceram de sede, seus corpos ressequidos sob o sol implacável. A quarta trombeta veio em seguida, um sussurro sombrio que pareceu apagar a luz do dia. O sol, a lua e as estrelas perderam 1/3 de seu brilho. Uma escuridão densa e opressora cobriu a terra, não a escuridão da noite, mas uma penumbra perpétua que roubava a esperança e a clareza. As colheitas que ainda resistiam murcharam sob a ausência de luz solar, e a temperatura global despencou, transformando o mundo em um deserto gelado e sombrio. A luta pela sobrevivência intensificou-se a níveis inimagináveis. Pessoas saqueavam, matavam por um gole de água ou um pedaço de alimento. A civilidade desmoronou completamente, e a lei do mais forte prevaleceu na escuridão. Elias, vendo o sofrimento e a desumanização ao seu redor, sentiu o peso das decisões difíceis recair sobre seus ombros. Como líder informal do grupo de resistência, ele era o responsável por guiar aqueles que confiavam nele. Ele precisava decidir quem salvar, quem deixar para trás. Cada escolha era um fardo, cada vida perdida uma cicatriz em sua alma. Em uma ocasião, eles encontraram um grupo de crianças desamparadas, famintas e doentes. O grupo de resistência tinha poucos recursos e já estava no limite. Elias teve que decidir entre tentar levá-las consigo, arriscando a segurança de todos, ou deixá-las para trás. Uma escolha que rasgava sua consciência. Com o coração pesado, ele optou por acolhê-las, sabendo que isso significava menos para todos, mas incapaz de abandonar a inocência. Os sacrifícios dentro do grupo de resistência tornaram-se rotina dolorosa. Membros do grupo, exaustos e desnutridos, adoeciam e morriam. Outros se sacrificavam para proteger os mais fracos, enfrentando milícias ou criaturas mutantes que surgiram na escuridão. Elias, em particular, sentia um profundo senso de culpa. Ele se culpava pela morte de sua família, pela traição de seu amigo, por cada vida perdida sob sua liderança. Ele buscava redenção por suas falhas passadas, não em palavras, mas em ações, arriscando-se constantemente, colocando a si mesmo em perigo para poupar os outros. A memória de sua família, especialmente de sua irmã mais nova, o assombrava. Em momentos de desespero, ele via o rosto dela entre as crianças que tentava proteger, e essa visão o impulsionava a continuar, a lutar por um futuro que ela nunca veria. Confrontos emocionais com a memória de sua família eram constantes. Durante uma noite fria e escura, enquanto abrigava o grupo em uma caverna úmida, Elias encontrou um pequeno brinquedo de madeira que pertencia à sua irmã. Ele o segurou com força, as lágrimas escorrendo pelo rosto em silêncio. O sábio ancião, observando-o de longe, aproximou-se e colocou uma mão em seu ombro. "A dor é o preço do amor, meu filho", disse o ancião com voz suave. "Não negue a si mesmo o direito de sentir, mas use essa dor como combustível, não como âncora." Elias compreendeu que a redenção não era apagar o passado, mas transformá-lo em força para o presente e o futuro. Aos poucos, enquanto o mundo mergulhava mais fundo na escuridão e no caos, Elias e o ancião começaram a desvendar a verdade por trás da devastação. As profecias falavam de um enganador que se levantaria no fim dos tempos,
um líder carismático que seduziria as nações. Com a análise dos textos antigos e a observação dos padrões de destruição, eles descobriram a ligação sinistra. Não eram apenas desastres naturais, havia uma mão oculta, manipulando os eventos, orquestrando a miséria. O líder carismático, aquele que prometera paz e estabilidade, estava por trás de parte do caos. Ele não apenas se aproveitava da anarquia, mas a promovia, usando a miséria como ferramenta para consolidar seu poder e subjugar a população. Ele controlava os poucos recursos restantes, distribuindo-os apenas para aqueles que juravam lealdade a ele, criando uma hierarquia de sobrevivência baseada na subserviência. A necessidade de um propósito maior se tornou clara. Não era mais apenas sobre sobreviver, mas sobre lutar contra a tirania. A luta de Elias não era apenas por sua família perdida ou por sua própria redenção, mas pela alma da humanidade. Ele percebeu que a verdadeira batalha não era apenas contra a fome, a sede ou a escuridão, mas contra a escuridão que se instalava nos corações dos homens, a escuridão que o líder carismático representava e alimentava. O ancião, com sua sabedoria milenar, confirmava essa percepção. O verdadeiro inimigo não é a calamidade, Elias, ele explicava, mas a desesperança que ela pode gerar. A fé é a nossa arma mais poderosa. Elias, o cético, começava a ver a fé não como uma crença cega, mas como uma força motriz, uma luz interior, capaz de resistir à mais profunda escuridão. Ele estava pronto para a próxima fase da luta, não apenas como um sobrevivente, mas como um farol de resistência em um mundo em ruínas. A escuridão era profunda, mas a chama de seu propósito ardia com uma intensidade renovada, impulsionada pelo preço da redenção e pela busca incessante por justiça em um mundo que clamava por ela. A quietude opressora que se seguiu à quarta trombeta foi abruptamente estilhaçada por um som que gelou o sangue nas veias de Elias e de todos os que o ouviam. Não era um trovão, nem o rugido do mar, mas um zumbido estrondoso e crescente, vindo de todas as direções, como se o próprio ar estivesse sendo rasgado. A quinta trombeta havia soado, e com ela, uma nova praga. Dos abismos fumegantes da terra, liberada pela fumaça espessa que obscureceu ainda mais o já escuro céu, emergiu uma horda inominável. Eram gafanhotos, mas não como os que a humanidade conhecia. Tinham a forma de cavalos preparados para a batalha, rostos humanos, cabelos como de mulher e dentes como de leões. Suas caudas terminavam em ferrões, semelhantes aos de escorpiões, e com eles infligiam tormento por 5 meses. O terror psicológico e físico atingiu a população remanescente de uma forma nunca antes vista. Não matavam, mas causavam uma dor excruciante, uma agonia incessante que levava os homens a desejar a morte, mas ela lhes fugia. Elias observava, impotente, enquanto as pessoas ao seu redor se contorciam em sofrimento, seus gritos ecoando na penumbra. Os gafanhotos demoníacos, criaturas saídas de um pesadelo, não atacavam a vegetação, mas unicamente os homens que não tinham o selo de Deus em suas testas. A visão de corpos retorcidos e almas desesperadas era um fardo ainda maior para Elias, que já carregava o peso do mundo em seus ombros. A esperança, que ele tentava manter acesa, parecia uma vela tremeluzente, prestes a se apagar no vendaval do Apocalipse. Em meio a este tormento, o sábio ancião, que vinha guiando Elias e o grupo de resistência, revelou-se um farol de conhecimento e serenidade. Ele os conduziu a um refúgio escondido nas profundezas de uma montanha, um lugar que parecia intocado pelo caos exterior. Lá, sob a luz bruxuleante de tochas, o ancião começou a desvendar os mistérios que Elias tanto ansiava compreender. Com sua voz calma e grave, ele explicou a verdadeira natureza dos anjos do Apocalipse. Eles não são apenas destruidores, meu filho,
disse o ancião, apontando para antigos pergaminhos e diagramas celestiais que adornavam as paredes da caverna. São arautos da justiça divina. Cada trombeta, cada praga, não é um ato de crueldade arbitrária, mas um convite final ao arrependimento, uma purificação dolorosa, mas necessária para aqueles que se recusam a ver a verdade. Elias ouvia, absorvendo cada palavra. O ancião explicou que a dor infligida pelos gafanhotos era um reflexo da dor espiritual que a humanidade havia causado a si mesma e à criação. Era um espelho, um último alerta antes que a balança da justiça divina pendurasse de vez. A ideia de que esses seres terríveis tinham um propósito maior, que não eram apenas agentes do mal, mas instrumentos de uma vontade superior, começou a moldar a compreensão de Elias sobre o que estava acontecendo. Ele percebeu que, por trás de toda a destruição, havia uma lógica cósmica, um plano divino que se desenrolava, por mais incompreensível que fosse para a mente humana. Mal a humanidade havia começado a se acostumar com a agonia constante infligida pelos gafanhotos, quando a sexta trombeta ressoou. Desta vez, não houve zumbido ou som de praga, mas um som de guerra, um clamor de batalha vindo das profundezas do Eufrates. 4 anjos, que estavam atados junto ao grande rio Eufrates, foram soltos para matar a terça parte dos homens. E com eles surgiram exércitos demoníacos, cavaleiros com couraças de fogo, jacinto e enxofre. Seus cavalos tinham cabeças de leão e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Esses exércitos, incontáveis e implacáveis, avançavam sobre a terra, exterminando impiedosamente aqueles que não se arrependeram de suas obras. A terra tornou-se um vasto campo de batalha, onde a humanidade se viu encurralada entre a praga dos gafanhotos e o avanço dos exércitos demoníacos. As cidades, já em ruínas, foram completamente aniquiladas. A fumaça do fogo e do enxofre cobriu o céu, transformando o dia em uma noite perpétua. O terror se instalou de forma definitiva. Não havia para onde correr, nem onde se esconder. A esperança, antes um pequeno vislumbre, parecia agora quase completamente perdida. A fé de muitos se quebrava diante de tanta devastação e sofrimento. Os corações dos homens endureciam ainda mais e, mesmo diante de tais horrores, muitos se recusavam a se arrepender de seus pecados, de suas idolatrias e de suas iniquidades. Elias, o cético de outrora, sentiu um frio na espinha que não vinha do ar gélido, mas da constatação da imensidão do mal que se levantara. A humanidade, em sua teimosia, havia selado seu próprio destino, e agora colhia os frutos amargos de sua semeadura. O grupo de resistência, que antes lutava contra milícias e o líder carismático, agora enfrentava inimigos que transcendiam a compreensão humana. Eles eram espectros, demônios, seres de outro plano de existência, e a força das armas terrenas parecia inútil contra eles. O ancião, porém, não desanimou. Seus olhos, embora cansados, brilhavam com uma determinação inabalável. Lembrem-se, Elias, ele sussurrava, enquanto observavam as hordas demoníacas avançarem de sua posição segura, que a verdadeira batalha não é travada com espadas e escudos, mas com o Espírito. A fé é a nossa armadura, e a verdade, nossa única arma real. O mal pode parecer invencível, mas sua vitória é apenas temporária, uma ilusão. Aquelas palavras, embora não removessem o medo, infundiram uma nova força em Elias. A esperança não estava nas chances de vitória contra os exércitos demoníacos, mas, na verdade, por trás de tudo. A humanidade estava encurralada, sim, mas talvez esse fosse o ponto. Talvez fosse preciso chegar ao fundo do poço, a completa aniquilação, para que uma nova semente pudesse brotar. A luta não era mais pela sobrevivência em si,
mas pela preservação da centelha divina que ainda existia em alguns corações. A 7ª trombeta, eles sabiam, estava por vir, e com ela, o que o ancião chamava de o grande desfecho. O mundo estava à beira do abismo final, e a fé de Elias, antes uma mera ideia, agora se tornava a única âncora em um mar de desespero. A terra, já exaurida e ferida pelas pragas anteriores, agora gemia sob o peso de uma ira divina que se manifestava de formas cada vez mais terríveis. Não era mais apenas a ação de gafanhotos ou exércitos demoníacos. Era um sentimento de desamparo cósmico, uma sensação de que a própria natureza se voltara contra a humanidade. Chuvas de granizo misturadas com fogo caíam do céu, queimando o que restava da vegetação e das casas. Rios e fontes de água se transformaram em sangue, tornando-se imbebíveis, e uma escuridão palpável cobriu o sol, mergulhando o mundo em um crepúsculo perpétuo, que trazia consigo não o descanso, mas o terror. Aqueles que, como Elias e seu grupo, haviam resistido à sedução do líder carismático global, recusando-se a aceitar sua marca e suas promessas vazias de paz, eram agora caçados sem trégua. Não apenas pelos exércitos demoníacos, mas também pelos seguidores fanáticos do líder, que viam nesses resistentes a causa de todo o sofrimento. A perseguição era implacável, e cada dia era uma luta pela sobrevivência, uma corrida contra a aniquilação total. Elias sentia a pressão esmagadora de proteger os inocentes, os poucos que ainda mantinham a chama da fé e da esperança acesa em seus corações. Crianças, mulheres e idosos dependiam de sua liderança, de sua coragem, e o fardo era quase insuportável. O ancião, com sua sabedoria ancestral, tentava explicar a Elias a complexidade da justiça divina. Meu jovem, ele dizia, enquanto se abrigavam em uma caverna úmida, o som da destruição ressoando lá fora, não confunda a ira de Deus com a crueldade humana. Esta não é uma vingança cega, mas uma purificação necessária. A humanidade, em sua soberba, afastou-se de seu Criador, corrompeu a própria essência de sua existência. Esta devastação é o espelho de sua alma doente, uma cirurgia dolorosa para extirpar o câncer do pecado que se alastrou. As palavras do ancião eram um bálsamo para a alma atormentada de Elias, mas a fé do jovem era testada ao limite a cada novo amanhecer, ou o que restava dele. Ele via a dor nos olhos das pessoas, a fome, a sede, o medo constante. Crianças choravam por pais perdidos, e os pais, por sua vez, choravam por seus filhos. Momentos de desespero e perda eram a nova normalidade. Um de seus companheiros de resistência, um jovem corajoso que havia se juntado a eles nos primeiros dias, sucumbiu a uma doença causada pela escassez de água potável. Sua morte, silenciosa e inevitável, atingiu Elias como um golpe físico, lembrando-o da fragilidade da vida em meio a tanto caos. A cada tragédia, a cada perda, a voz do líder carismático global parecia ganhar mais força nas transmissões intermitentes que ainda conseguiam captar. Ele prometia salvação e ordem para aqueles que o seguissem cegamente, atribuindo todo o sofrimento à rebeldia dos pecadores, aqueles que não se curvaram à sua vontade. A ironia era cruel. Enquanto o mundo desabava, a ilusão de controle e segurança oferecida pelo antagonista se tornava ainda mais sedutora para as massas desesperadas. Elias sentia a tentação de questionar, de duvidar da justiça de um Deus que permitia tal sofrimento. Onde estava a misericórdia? Onde estava o amor? O ancião, percebendo a turbulência interior de Elias, sentou-se ao seu lado. A punição, Elias, é muitas vezes um meio para um fim maior. É o fogo que purifica o ouro, a poda que fortalece a árvore. A profecia da segunda vinda de Cristo ganha força nestes tempos sombrios, porque é a promessa de que este não é o fim, mas o começo de algo novo.
Esta ira divina não é para nos destruir por completo, mas para nos despertar, para nos forçar a olhar para dentro e para cima. A percepção de que a punição era um meio para um fim, por mais dolorosa que fosse, começou a se enraizar na mente de Elias. Ele começou a ver os eventos não como atos aleatórios de destruição, mas como parte de um plano intrincado, um desdobramento inevitável que levaria a uma redenção final. A esperança não estava em evitar a dor, mas em compreender seu propósito. O ancião explicou que, nas Escrituras antigas, estava escrito que antes da vinda do Messias haveria um período de grande tribulação, um tempo de purificação, onde a terra seria sacudida até seus alicerces. Este era o tempo. A cada dia que passava, os sinais se tornavam mais claros. A intensidade dos eventos cataclísmicos aumentava, e a humanidade, em sua maioria, continuava endurecida em seu pecado, adorando ídolos e se recusando a se arrepender. Elias observava o céu, que agora apresentava cores e fenômenos estranhos, pressentindo que o grande desfecho de que o ancião falava estava cada vez mais próximo. A sétima trombeta, o juízo final, não era mais uma ameaça distante, mas uma certeza iminente. A preparação para o confronto final não era apenas física, mas espiritual. A fé de Elias, embora abalada, estava se transformando, amadurecendo sob o calor da provação. Ele não era mais o cético do início, mas um homem que, apesar de tudo, escolhia acreditar na promessa de um novo começo, mesmo que isso significasse atravessar o vale da sombra da morte. A ira divina estava sobre a terra, mas em meio a ela, a semente da redenção começava a germinar nos corações daqueles que ousavam olhar além do desespero imediato. A quietude tensa que se seguiu à compreensão do propósito da dor foi abruptamente rompida. Um som. Não um trovão, não um terremoto, mas um som que parecia vir de dentro e de fora, de todos os lugares e de lugar nenhum. A sétima trombeta. Seu timbre não era de destruição, mas de declaração. Um anúncio solene que fez a terra inteira tremer, não apenas fisicamente, mas em sua própria essência. Era o prenúncio do juízo final, o ponto culminante de todas as profecias, o momento em que o véu entre o natural e o sobrenatural se rasgaria de uma vez por todas. No instante em que a sétima trombeta ecoou, o líder carismático global, que até então mantivera uma fachada de benevolência e promessas de ordem, revelou sua verdadeira identidade diante de bilhões de pessoas que ainda o seguiam cegamente através de transmissões globais que milagrosamente funcionavam em meio ao caos. Sua voz, antes suave e persuasiva, transformou-se em um rosnado gutural, e seus olhos, antes cheios de um brilho hipnótico, agora queimavam com uma malícia ancestral. A pele de seu rosto começou a se contorcer, revelando escamas escuras e chifres incipientes que emergiam sob a testa. A promessa de paz desmoronou-se em uma imagem grotesca de poder demoníaco. Ele não era um salvador, mas o próprio artífice do mal, o anticristo que as Escrituras haviam previsto. O terror e a desilusão se espalharam como uma praga entre seus seguidores. Mas para muitos era tarde demais. Suas almas já estavam acorrentadas. Elias, vendo a abominação se manifestar na tela trêmula de um velho monitor, sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas também uma estranha clareza. Não havia mais margem para dúvidas ou hesitação. A luta pela alma da humanidade estava prestes a atingir seu clímax. Ele se virou para o grupo de resistência, cujos rostos refletiam uma mistura de medo e determinação. Este é o momento, disse Elias, sua voz firme apesar do tremor da terra, para o qual fomos preparados. Não lutamos apenas por nossas vidas, mas pela esperança de um futuro, pela redenção que nos foi prometida. Não há recuo, não há rendição. A batalha que se seguiu
foi uma epopeia de proporções bíblicas. As forças do bem, representadas pelo pequeno, mas valente grupo de resistência, liderado por Elias, e por anjos que se manifestaram em uma luz ofuscante, confrontaram as legiões demoníacas e os seguidores fanaticamente armados do líder carismático. O céu e a terra tremiam sob o impacto de ataques e contra-ataques. Relâmpagos rasgavam as nuvens e o solo se abria em fendas ardentes. O ar estava carregado com o cheiro de enxofre e a energia de uma guerra espiritual e física sem precedentes. Elias, empunhando uma arma improvisada, mas guiado por uma força que transcendia sua própria coragem, liderava a resistência em um ato de desespero e fé. Ele avançava contra as hordas, movido por uma fúria justa e pela lembrança de sua família, dos inocentes perdidos, da traição que o havia impulsionado até ali. Em meio ao caos da batalha, seus olhos encontraram os de seu amigo próximo, aquele que o havia traído em busca de poder e agora lutava ao lado do líder carismático, com o rosto desfigurado pela mesma malícia que consumira seu mestre. Um confronto direto era inevitável. O amigo, agora um fantoche do mal, avançou contra Elias com uma ferocidade desumana, seus olhos vazios de qualquer resquício de humanidade. "Você escolheu o lado errado, Elias!" gritou ele, sua voz distorcida. "O poder é tudo o que importa. A fraqueza da sua fé será sua perdição." Elias desviou de um golpe mortal, a dor da traição misturando-se à adrenalina da luta. "Você se enganou, meu amigo", respondeu Elias, sua voz carregada de tristeza e determinação. "O poder que você busca é uma ilusão. A verdadeira força está na verdade e no amor, coisas que você abandonou." A luta entre eles era mais do que física. Era um embate entre o que eles representavam, a lealdade contra a traição, a redenção contra a perdição. Elias não lutava para matar seu antigo amigo, mas para libertá-lo, para despertar a centelha de humanidade que ainda pudesse existir. A cada golpe, a cada esquiva, Elias sentia a luta pela alma da humanidade em seus próprios punhos. Não era apenas uma batalha por território ou supremacia. Era uma guerra pelo destino de cada coração, de cada escolha feita. O mundo gemia, e os gritos dos oprimidos se misturavam ao rugido dos demônios e ao clamor dos anjos. A dimensão espiritual se manifestava de forma avassaladora, com figuras celestiais e infernais se chocando em um espetáculo aterrorizante e magnífico. Enquanto a batalha atingia seu ápice, e a esperança parecia oscilar perigosamente, uma luz. Não uma luz comum, mas uma intensidade que eclipsava o sol e a lua, que perfurava a escuridão persistente e a fumaça da devastação. Ela começou a surgir no horizonte, uma luz dourada e pura, que emanava uma paz e um poder que nenhum ser vivo jamais havia testemunhado. Era uma luz que carregava consigo a promessa, a esperança, a própria essência da redenção. O céu e a terra não apenas tremiam, mas se abriam para receber o que estava por vir. A 7ª trombeta havia anunciado o juízo final, mas aquela luz, aquela presença, anunciava algo muito maior. Anunciava o fim de uma era e o início de outra, a chegada iminente daquele que havia sido prometido, daquele que traria a verdadeira justiça e a paz eterna. Elias ergueu os olhos para o horizonte, o cansaço e a dor desaparecendo diante da magnitude do espetáculo. A segunda vinda estava iminente. A luz dourada e pura, que antes era apenas um ponto no horizonte, expandia-se rapidamente, banhando o mundo em um brilho que dissipava a escuridão não apenas do céu, mas também dos corações mais atribulados. Não era uma luz que cegava, mas que revelava, que aquecia, que trazia consigo uma certeza indizível. Elias, com o corpo exausto pela batalha, sentiu uma energia renovada invadir cada fibra de seu ser.
Uma esperança que não era mais uma mera expectativa, mas uma realidade tangível que se materializava diante de seus olhos. Os sinais celestiais, outrora motivo de temor e desespero, agora se transformavam em manifestações gloriosas. As nuvens se abriam em espirais luminosas, formando portais de onde emanavam cânticos celestiais que preenchiam o ar, abafando os gritos de guerra e o rosnado das legiões demoníacas. Estrelas cadentes que antes eram vistas como presságios de calamidade, agora arriscavam o céu em trajetórias de pura luz, deixando um rastro de cores vibrantes que pintavam a abóbada celeste. Constelações inteiras pareciam se reordenar, dançando em uma sinfonia cósmica que anunciava a chegada daquele que é o Alfa e o Ômega. A própria Terra respondia a essa presença iminente. Os tremores, que antes eram de destruição, agora pareciam pulsações de vida, um coração que batia em antecipação. Flores brotavam em solos áridos e a água fluía em riachos onde antes havia apenas desolação. Era a promessa de um novo começo, inscrita nos próprios elementos da criação. Nos corações dos fiéis, a esperança renascia com uma força avassaladora. Muitos, prostrados em oração em meio ao caos, levantaram os olhos marejados de lágrimas não de tristeza, mas de uma alegria que transcendia qualquer sofrimento passado. A fé que havia sido testada ao limite, que havia sido zombada e perseguida, agora era validada em toda a sua glória. O ancião, que havia guiado Elias em sua jornada de compreensão, ergueu as mãos para o céu, seu rosto enrugado, iluminado por uma paz profunda. Ele vem, sussurrou ele, suas palavras carregadas de séculos de expectativas e profecias. O Cordeiro vem para julgar e para reinar. O líder carismático global, que horas antes exibia sua forma demoníaca com arrogância, agora parecia encolher-se sob a luz divina. Seu poder, que antes parecia ilimitado e aterrorizante, esvaía-se como fumaça ao vento. As legiões demoníacas, que antes se moviam com ferocidade implacável, agora recuavam em desordem, seus rosnados transformados em gemidos de agonia e desespero. O brilho da presença divina era para eles um tormento insuportável, uma revelação de sua própria nulidade diante da majestade de Cristo. Seus seguidores, que haviam jurado lealdade à escuridão, agora se debatiam em pânico, percebendo a futilidade de sua escolha. A ilusão de poder que o líder carismático lhes oferecera desmoronava-se, revelando o vazio e a perdição que os aguardavam. Elias observava tudo isso com uma clareza que jamais imaginara possuir. Cada passo de sua jornada, cada perda, cada sacrifício, cada momento de dúvida e cada ato de fé, tudo se encaixava agora em um propósito maior e divino. Ele percebeu que não era apenas um guerreiro em uma batalha física, mas uma peça fundamental em um drama cósmico, um testemunho vivo da redenção. Sua busca por justiça, sua dor pela traição, seu desejo de proteger os inocentes, tudo o havia preparado para este momento. Ele não era mais o jovem cético, mas um líder forjado na fornalha da provação, pronto para testemunhar a consumação de tudo. A presença divina não era apenas uma luz distante, mas uma manifestação que se aproximava, preenchendo cada canto do mundo. Não havia lugar onde sua glória não pudesse alcançar. O ar se encheu de uma fragrância indescritível, uma mistura de incenso e pureza que acalmava as almas e purificava o ambiente. Vozes em uníssono, vindas de todas as direções, proclamavam a santidade e a majestade daquele que vinha. Era uma presença que trazia consigo a promessa do fim do pecado e da escuridão, a erradicação de toda a malícia e da dor que haviam afligido a humanidade por milênios. Os corações dos justos se regozijavam, enquanto os corações dos ímpios se enchiam de terror. A promessa de um novo começo não era mais uma esperança distante, mas uma realidade iminente.
O juízo final havia sido anunciado, mas a segunda vinda trazia consigo não apenas o julgamento, mas a restauração, a redenção suprema. A cada instante que passava, a figura central dessa luz se tornava mais definida, uma forma humana, mas transfigurada em glória, com vestes brancas mais brilhantes que o sol, e olhos que queimavam com amor e justiça. Era Jesus Cristo, vindo em poder e grande glória, para reinar. O fim da velha ordem estava selado, e o alvorecer de uma nova era, de um mundo sem pecado, estava prestes a se manifestar. Elias sentiu uma lágrima escorrer por seu rosto, uma lágrima de alívio, de gratidão e de uma paz que finalmente encontrara seu lar. A vinda de Jesus Cristo não foi apenas um espetáculo de luz e glória, mas o prelúdio de um julgamento que transcenderia as compreensões humanas. Cada alma na face da terra, desde o mais humilde dos camponeses até o mais poderoso dos tiranos, foi confrontada com a totalidade de suas escolhas, de suas ações e omissões. Não havia esconderijo, não havia véu que pudesse ocultar a verdade interior de cada indivíduo daquele olhar penetrante, que era ao mesmo tempo amoroso e justo. Aquela luz que emanava de sua presença não apenas iluminava o mundo exterior, mas penetrava as profundezas da alma, revelando cada pensamento, cada intenção, cada ato de bondade e cada semente de maldade. Elias e os sobreviventes, aqueles que haviam resistido à tirania do líder carismático global e que haviam mantido a fé em meio ao caos, testemunhavam a justiça divina com uma mistura de reverência e temor. Não era um temor paralisante, mas um reconhecimento da majestade e da impecabilidade do juiz. Eles viram, com os próprios olhos e com a clareza de suas almas purificadas, a separação que se operava no vasto campo da humanidade. Aqueles que haviam persistido no mal, que haviam abraçado a escuridão e a opressão, que se recusaram ao arrependimento mesmo diante da verdade inegável, foram levados. Não houve gritos, nem resistência, apenas um silêncio assustador à medida que suas presenças se desvaneciam, como sombras dissipadas pela aurora. O vazio que deixaram era palpável, um buraco na tapeçaria da existência que, de alguma forma, parecia curar-se imediatamente, como se nunca tivessem existido de fato. Para Elias, a dor da perda, mesmo daqueles que ele sabia terem escolhido o caminho da perdição, era um peso no coração. Ele pensou em seu amigo traidor, no caminho que ele escolheu, e uma profunda tristeza o invadiu, misturada com a compreensão de que cada um é responsável por seu próprio destino. Não havia mais espaço para a raiva ou o ressentimento, apenas uma melancolia pela oportunidade perdida, pela vida que poderia ter sido diferente. A separação entre o bem e o mal era clara, inegável. Não se baseava em julgamentos humanos falíveis, mas em uma verdade intrínseca que ressoava com a própria essência de cada ser. A luz de Cristo não permitia zonas cinzentas. Ela definia e discernia com perfeição absoluta. Enquanto isso, momentos de profunda reflexão e arrependimento genuíno varriam a multidão dos que permaneciam. Muitos caíam de joelhos, não por imposição, mas por uma súbita e avassaladora compreensão de seus próprios erros, de suas falhas e de sua necessidade de perdão. As lágrimas que vertiam eram de purificação, de libertação de culpas que carregavam por toda uma vida. Era a dor da perda de um passado imperfeito, mas também a alegria da salvação que se apresentava. A misericórdia divina, que antes parecia um conceito distante, agora se manifestava como uma força tangível, envolvendo aqueles que se arrependiam com um amor incondicional, capaz de curar as feridas mais profundas da alma. O sábio ancião, com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto, observava a cena com uma sabedoria que transcendia as palavras. Ele havia esperado por este momento por toda a sua vida, e a realidade superava em muito qualquer visão ou profecia.
A profundidade da misericórdia divina é insondável, meu filho, disse ele a Elias, sua voz embargada pela emoção. Mesmo no julgamento, há amor. Mesmo na separação, há uma oportunidade para a redenção para aqueles que a buscam de coração puro. Elias sentiu a verdade em suas palavras. Aquele não era um julgamento frio e mecânico, mas um ato de amor supremo, onde a justiça e a misericórdia se entrelaçavam perfeitamente. Ele viu famílias se abraçando, amigos se reconciliando e estranhos compartilhando um momento de paz e compreensão mútua. A dor que muitos sentiam pela perda de entes queridos que haviam sido levados era temperada pela certeza de que a escolha havia sido deles e que a justiça havia sido feita. Para outros, a alegria da salvação era uma exultação pura, um êxtase que elevava seus espíritos a alturas inimagináveis. A presença de Cristo irradiava uma paz que acalmava as tempestades interiores, curava as feridas visíveis e invisíveis. O mundo, antes um campo de batalha e desolação, começava a se transformar sob seu olhar. As cicatrizes da guerra e do pecado pareciam desvanecer-se, dando lugar a uma paisagem renovada, onde a esperança e a promessa de um futuro sem dor começavam a florescer. Elias, em meio a essa transformação, sentiu uma profunda gratidão. Sua jornada, marcada por ceticismo, perda e luta, havia culminado neste momento de revelação e verdade. Ele não era mais o jovem confuso, mas um homem que havia testemunhado a maior das justiças e a mais profunda das misericórdias. A vinda de Jesus Cristo não era apenas o fim de uma era, mas o verdadeiro alvorecer da eternidade, onde a profundidade da misericórdia divina se revelava em sua plenitude, oferecendo a todos os que a aceitassem a promessa de um novo começo. Os que haviam permanecido fiéis, aqueles que mantiveram a chama da esperança acesa em seus corações, mesmo nas noites mais escuras, foram agora envolvidos por uma consolação profunda e inefável. Não era uma consolação vazia, mas uma presença reconfortante que permeava cada fibra de seu ser, curando as feridas invisíveis deixadas pela dor, pela perda e pelo medo. Elias sentiu essa paz invadir sua alma, uma calma que nunca antes havia experimentado. O peso do mundo, o fardo das responsabilidades e o eco das tragédias passadas começaram a se dissipar, substituídos por uma leveza que o elevava. A fé, que para muitos havia sido uma centelha tênue, agora ardia como uma chama inextinguível, purificada e fortalecida pelas provações. As dúvidas se desvaneceram como névoa ao sol, e a certeza da verdade divina se estabeleceu firmemente em seus corações. Elias, em particular, encontrou uma paz interior que transcendeu toda a sua jornada. A busca por redenção, que o impulsionara desde o início, finalmente encontrou seu cumprimento. Ele percebeu que o perdão não era apenas um ato de Deus, mas um processo contínuo de autoconhecimento e aceitação. Perdoou a si mesmo pelas falhas passadas, pelas hesitações e pelos momentos de desespero. Perdoou o amigo traidor, não porque suas ações fossem justificáveis, mas porque a raiva e o ressentimento não tinham mais lugar em seu novo ser. Sua alma, antes atormentada por memórias e culpas, estava agora leve e livre. O sábio ancião, observando-o com um sorriso sereno, assentiu em silêncio, reconhecendo a transformação completa que havia ocorrido. A reconstrução de um mundo novo começou, não com tijolos e argamassa, mas com corações renovados e mentes iluminadas. As paisagens devastadas, antes cicatrizes da ira divina e do pecado humano, começaram a mostrar sinais de recuperação milagrosa. A terra, purificada pela presença de Cristo, parecia exalar uma nova vida, com vegetação exuberante brotando onde antes havia desolação. As águas,
antes amargas e poluídas, agora corriam cristalinas e doces. Era um mundo renascido, uma tela em branco para a humanidade escrever uma nova história. A importância da comunidade e do amor tornou-se o pilar fundamental dessa nova sociedade. As barreiras de raça, idioma e nação, que antes dividiam a humanidade, ruíram sob o peso da unidade e da irmandade. As pessoas se uniam, não por necessidade, mas por um desejo genuíno de servir e de cuidar uns dos outros. O egoísmo, a ganância e a ambição desmedida, que haviam corroído o antigo mundo, foram substituídos por uma generosidade e um altruísmo que fluíam naturalmente de corações transformados. As crianças brincavam livremente, sem o medo que assombrara as gerações anteriores. E seus risos puros ecoavam em um mundo que finalmente respirava esperança. A superação das adversidades, que antes parecia um fardo insuportável, foi agora vista como um testemunho da resiliência do espírito humano e da graça divina. As histórias de sofrimento e provação não eram esquecidas, mas serviam como lembretes da escuridão da qual haviam sido resgatados, e como lições para as gerações futuras. Cada cicatriz, visível ou invisível, contava uma história de fé e perseverança. As memórias dos que se foram, aqueles que não resistiram às provações ou que escolheram o caminho da perdição, eram lembradas com sobriedade, mas sem a angústia do passado, pois a justiça havia sido feita. A promessa de um futuro sem dor não era mais uma utopia distante, mas uma realidade palpável. As doenças, a fome, a violência e a injustiça, que antes eram pragas implacáveis, não tinham mais espaço neste novo mundo. Era uma existência onde a saúde e o bem-estar eram a norma, onde a abundância era compartilhada por todos e onde a paz reinava suprema. As pessoas viviam em harmonia com a natureza e umas com as outras, em um equilíbrio perfeito e restaurado. A esperança de um paraíso restaurado não era uma abstração teológica, mas a experiência vivida diariamente. Os céus, antes tempestuosos e ameaçadores, agora se abriam em um azul profundo e sereno, e as estrelas brilhavam com um fulgor que parecia saudar a nova era. A própria atmosfera parecia vibrar com uma energia de renovação e vida. Elias, ao lado do ancião e do grupo de resistência, agora uma comunidade unida e pacífica, olhava para o horizonte. O sol nascia em um espetáculo de cores vibrantes, iluminando um mundo que havia sido purificado e redimido. Ele sentia a presença de Cristo em cada brisa, em cada raio de sol, em cada sorriso. Não era uma presença distante, mas uma comunhão íntima e constante. A fé havia sido restaurada, não como uma crença cega, mas como um conhecimento experiencial da verdade. Elias, que um dia fora um cético, agora era um testemunha viva do poder da fé e da infinita misericórdia divina. O renascimento da fé não era apenas um evento espiritual, mas a fundação de uma nova civilização, construída sobre os pilares do amor, da justiça e da esperança eterna. Ele sabia que este era apenas o começo de algo grandioso, o prelúdio de uma eternidade que se desenrolaria em perfeita harmonia com a vontade divina. A terra, outrora um palco de tormentos e desolação, foi finalmente purificada e renovada, como se um sopro divino tivesse varrido as impurezas de milênios. O cheiro de enxofre e destruição deu lugar à fragrância doce de flores recém-desabrochadas e ao aroma fresco da chuva sobre a terra limpa. As paisagens, antes marcadas por crateras e ruínas, agora se estendiam em vastos campos verdes, florestas exuberantes e rios cristalinos que serpenteavam por vales pacíficos. Era como se a própria natureza tivesse passado por um batismo de fogo e água, emergindo mais bela e vibrante do que nunca. O céu, que por tanto tempo carregara tons de cinza e vermelho sangue, agora resplandecia em um azul profundo e sereno,
salpicado por nuvens brancas que dançavam ao sabor de uma brisa suave e constante. Um novo céu e uma nova terra foram estabelecidos, não como uma metáfora poética, mas como uma realidade tangível e gloriosa. As leis da natureza, antes distorcidas e violentas, agora operavam em perfeita harmonia, refletindo a ordem divina restaurada. Os animais, antes selvagens e temerosos, conviviam em paz, pastando lado a lado em campos sem fim, sem predadores nem presas, apenas a coexistência harmoniosa de todas as criaturas. A própria atmosfera parecia vibrar com uma energia de paz e bem-aventurança, um testemunho silencioso da presença constante e amorosa de Deus que permeava cada átomo do novo mundo. Elias e os sobreviventes, aqueles que haviam perseverado através das mais sombrias provações, agora viviam em uma harmonia tão profunda que transcendia qualquer entendimento humano anterior. As divisões de raça, cultura e idioma, que antes eram fontes de conflito e desconfiança, haviam sido completamente dissolvidas. Todos se viam como irmãos e irmãs, filhos do mesmo pai, unidos por um vínculo inquebrável de amor e respeito mútuo. As casas, construídas com materiais naturais e sustentáveis, integravam-se perfeitamente à paisagem e as comunidades floresciam com um espírito de cooperação e generosidade que transformava cada tarefa em uma celebração coletiva. O fim de todas as doenças e sofrimentos era uma realidade que parecia um milagre contínuo. Ninguém sentia dor, nem tristeza, nem medo. Os corpos, antes sujeitos à fragilidade e à enfermidade, agora eram plenos de vitalidade e saúde, refletindo a perfeição da criação original. As mentes, antes atormentadas por ansiedade e preocupação, estavam agora em um estado de paz e clareza, livres de qualquer perturbação. Crianças corriam e riam sem a menor sombra de preocupação. Seus olhos brilhando com uma inocência e alegria que o velho mundo havia há muito tempo esquecido. Os idosos, por sua vez, desfrutavam de uma sabedoria serena e de uma dignidade que emanava de suas vidas bem vividas, sem o peso da decrepitude ou da solidão. A memória do passado, dos tempos sombrios de anarquia e desespero, servia agora como uma lição valiosa, um lembrete constante da escuridão da qual haviam sido resgatados. Não era uma memória que causava dor ou ressentimento, mas sim uma fonte de profunda gratidão pela redenção e pela nova vida que lhes havia sido concedida. As histórias dos desafios superados, das perdas e dos sacrifícios eram contadas não com tristeza, mas com um senso de reverência e um reconhecimento da força do espírito humano quando guiado pela fé. Elias, muitas vezes, encontrava-se compartilhando suas próprias experiências, não para glorificar a si mesmo, mas para ilustrar o poder da misericórdia divina e a importância da perseverança. A celebração da vida e da eternidade era uma constante. Cada dia era um motivo para festejar. Cada nascer do sol, uma nova oportunidade para expressar gratidão e alegria. As canções de louvor e os hinos de gratidão ecoavam pelos vales e montanhas, misturando-se ao murmúrio dos rios e ao canto dos pássaros. As refeições eram banquetes de comunhão, onde o alimento puro e abundante era partilhado com alegria e gratidão. Não havia mais a pressa e a ansiedade que marcavam a existência anterior. O tempo, desprovido de suas amarras terrenas, estendia-se em uma eternidade de momentos preciosos. A presença constante de Deus não era mais uma crença abstrata, mas uma experiência vívida e palpável que permeava cada aspecto da existência. Ele não era um Deus distante e inacessível, mas uma presença amorosa e íntima, sentida em cada respiração, em cada pensamento, em cada interação. As pessoas se comunicavam com ele não através de rituais ou dogmas rígidos, mas através de um diálogo de amor e confiança
que brotava espontaneamente de seus corações. Era uma comunhão perfeita, uma união da criatura com o Criador, o cumprimento de todas as promessas. A verdadeira felicidade era finalmente alcançada, não como um estado momentâneo de euforia, mas como uma bem-aventurança profunda e duradoura que residia na própria essência do ser. Era uma felicidade que não dependia de circunstâncias externas, mas que fluía de um coração purificado e de uma alma em paz. Elias, ao observar o mundo ao seu redor, sentia uma alegria que transcenderia todas as suas dores passadas. Ele havia encontrado seu lugar, seu propósito e a plenitude de sua existência em um mundo onde o amor era a lei suprema e a presença divina, a realidade constante. O novo amanhecer não era apenas o início de um novo dia, mas o alvorecer de uma nova era, uma eternidade de paz e alegria sem fim. Elias, o jovem cético que se transformara em pilar de fé e resiliência, emergiu desse novo amanhecer como um líder sábio e compassivo. Seus olhos, que outrora carregavam o peso da dúvida e da descrença, agora irradiavam uma serenidade profunda, forjada nas fornalhas do sofrimento e da redenção. Ele não buscava o poder ou a glória, mas sim servir, guiar e inspirar. Sua voz, antes hesitante, agora ressoava com a autoridade de quem havia testemunhado o abismo e a luz, o fim e o recomeço. As comunidades o reverenciavam, não por um título, mas pela sabedoria que transbordava de sua alma e pela compaixão que demonstrava em cada gesto. Ele compartilhava incansavelmente sua história, uma saga de redenção e fé que se tornara a espinha dorsal da nova sociedade. Desde os dias sombrios da anarquia, quando o mundo parecia desmoronar sob o peso das crises e da traição, até a glória da segunda vinda e a purificação da terra, cada detalhe era contado com uma clareza vívida e uma emoção palpável. Elias não escondia suas próprias falhas e medos, as noites de desespero e as dúvidas que o assaltaram, pois eram essas vulnerabilidades que tornavam sua jornada tão humana e inspiradora. Ele narrava sobre o amigo traidor, sobre o líder carismático global e suas promessas vazias, sobre as trombetas e as pragas, e sobre o sábio ancião que o guiara, desvelando a verdadeira natureza dos anjos do Apocalipse. A importância de nunca desistir da esperança era a tônica de suas palestras e conversas. Elias ensinava que mesmo nas profundezas da escuridão, a pequena chama da fé e da esperança podia ser alimentada, e que era essa chama que, no final, iluminaria o caminho para a salvação. Ele falava sobre a resiliência do espírito humano, a capacidade de se levantar após cada queda, e a certeza de que a misericórdia divina estava sempre presente, pronta para acolher aqueles que se voltavam para ela. Suas palavras eram um bálsamo para as almas feridas, um lembrete constante de que a jornada, por mais árdua que fosse, tinha um propósito divino. A construção de uma sociedade baseada no amor tornou-se a sua missão primordial. Sob sua orientação, as comunidades floresceram, edificadas sobre os princípios da cooperação mútua, da generosidade e do respeito incondicional por cada indivíduo. Não havia mais hierarquias rígidas ou divisões sociais. Todos trabalhavam juntos, compartilhando recursos e talentos para o bem comum. As crianças eram educadas nos valores da empatia e da bondade, aprendendo desde cedo que a verdadeira força residia na união e no serviço ao próximo. Elias promovia assembleias comunitárias onde todos tinham voz, garantindo que as decisões fossem tomadas coletivamente, refletindo a vontade de um povo unido. A memória dos que se foram, daqueles que pereceram nas catástrofes ou que foram consumidos pela escuridão do velho mundo, era honrada com reverência e gratidão. Monumentos simples, mas significativos,
foram erguidos em locais de paz, servindo como lembretes solenes dos sacrifícios feitos e da preciosidade da nova vida. Em cerimônias regulares, os nomes dos falecidos eram lidos e suas histórias eram contadas, garantindo que suas contribuições e suas vidas não fossem esquecidas. Elias insistia que honrar o passado não era viver nele, mas aprender com ele, transformando a dor da perda em um catalisador para um futuro mais justo e amoroso. O legado de sua jornada inspirava as futuras gerações a abraçar a fé e a viver com propósito. As crianças cresciam ouvindo as histórias de Elias e dos sobreviventes, compreendendo que o mundo em que viviam era o resultado de uma luta épica entre o bem e o mal, e que cada um deles tinha um papel a desempenhar na manutenção da paz e da harmonia. Elias, com sua presença calma e sua sabedoria inabalável, tornou-se uma figura quase lendária, um farol de esperança e um exemplo vivo do que a fé e a perseverança podiam alcançar. Ele escrevia seus pensamentos, suas reflexões e as lições aprendidas, criando um compêndio de sabedoria que serviria de guia para os séculos vindouros. A paz reinava sobre a terra, não como uma ausência de conflito, mas como uma presença ativa de harmonia e bem-estar. As relações entre os povos eram marcadas pela confiança e pela cooperação, e as fronteiras, antes motivo de discórdia, haviam se dissolvido em uma vasta tapeçaria de culturas unidas por um propósito comum. A natureza, restaurada à sua glória original, oferecia seus frutos em abundância, e a vida fluía em um ritmo sereno e gratificante. O ar estava impregnado de uma sensação de contentamento, de uma alegria que brotava da alma, um reflexo da presença divina que permeava tudo. O fim do ciclo de dor e sofrimento era uma realidade tangível. As lágrimas haviam sido enxugadas, as feridas cicatrizadas e o medo, uma memória distante. As pessoas viviam sem a angústia do amanhã, confiantes na providência divina e na bondade de seus irmãos. Elias, observando a felicidade e a serenidade que se espalhavam por todo o mundo, sentia uma profunda gratidão. Ele havia cumprido sua parte na grande tapeçaria da redenção. E agora, à medida que os anos passavam e sua própria jornada terrestre se aproximava do crepúsculo, ele sabia que seu legado viveria, plantado nos corações de um povo que havia aprendido o verdadeiro significado do amor e da fé. A terra era um jardim de paz, e a humanidade, uma família unida sob a égide da graça divina. A vida eterna, outrora uma promessa distante e etérea, manifestava-se agora em sua plenitude gloriosa, tecendo-se no próprio tecido da existência. Não era um conceito abstrato ou uma crença teológica, mas uma realidade palpável, respirada em cada brisa, sentida em cada batida do coração dos redimidos. Para Elias e todos os que haviam perseverado, a jornada terrena, com suas provações e triunfos, havia culminado em um estado de ser que transcendia qualquer compreensão anterior. Cada amanhecer era um lembrete vívido da infinita misericórdia e do amor inabalável que os havia guiado através das trevas. A promessa de um paraíso restaurado não era apenas cumprida, mas superada em sua magnificência. A comunhão com Deus não era mais um anseio espiritual ou um momento fugaz de oração, mas uma união contínua e ininterrupta. A barreira que outrora separava o divino do humano havia sido dissolvida, e a presença do Criador permeava cada aspecto da vida. Elias, ao lado de sua comunidade, experimentava uma proximidade com o Pai que preenchia todo vazio, respondia a toda pergunta e acalmava toda inquietação. As conversas eram diretas, os corações abertos, e a compreensão mútua fluía como um rio sereno. Essa comunhão profunda e pessoal era a essência da nova existência, o centro de toda a alegria e paz.
A ausência de todo o mal e tentação era uma bênção indescritível, um alívio que libertava a alma para voar em sua forma mais pura. Os sussurros da dúvida, as garras da ganância e os espinhos do ódio haviam sido erradicados da consciência coletiva. O mundo, purificado de suas impurezas passadas, oferecia apenas bondade e retidão. Elias, que em sua juventude havia lutado contra suas próprias incertezas e contra a escuridão que parecia engolir o mundo, agora vivia em um ambiente onde a integridade era a norma e a virtude, o caminho natural. Não havia necessidade de defesas, nem de desconfiança. Apenas a transparência de corações puros. A alegria fluía sem restrições. Uma corrente inesgotável de plenitude que banhava cada momento. Não era uma alegria eufórica e passageira, mas uma serenidade profunda e constante, enraizada na certeza da salvação e na beleza da criação. As risadas das crianças ecoavam pelos vales e montanhas, os cânticos de louvor elevavam-se aos céus, e os corações dos adultos transbordavam de contentamento. Elias observava essa alegria contagiante, lembrando-se dos dias sombrios em que a esperança parecia uma miragem. Agora, a esperança era uma realidade, e a alegria, sua manifestação mais eloquente. O propósito da criação, outrora obscurecido pelo pecado e pela ignorância, era agora realizado em sua totalidade. Cada criatura, cada planta, cada estrela no firmamento cumpria sua função harmoniosamente, contribuindo para uma sinfonia cósmica de amor e perfeição. A humanidade, liderada por Elias em seu papel de guardião e mestre, compreendia seu lugar nesse grande desígnio, vivendo em equilíbrio com a natureza e com o divino. A terra, que um dia fora ferida e explorada, agora era reverenciada e protegida, um testemunho vivo do amor de seu Criador. A celebração contínua da vida era a melodia que embalava a nova era. Festividades não eram apenas eventos esporádicos, mas um estado de espírito, um reconhecimento diário da dádiva da existência. Cada nascer do sol era um motivo para gratidão, cada encontro, uma oportunidade para compartilhar amor e cada experiência, uma lição de beleza e maravilha. Elias, que havia visto a morte e a destruição de perto, agora valorizava cada instante, cada respiração, como um milagre. A vida não era mais uma luta, mas uma dança, um hino de louvor que se elevava eternamente. A certeza de um futuro glorioso era o alicerce sobre o qual essa nova existência estava firmemente estabelecida. Não havia espaço para o medo do desconhecido, para a ansiedade sobre o amanhã, pois o futuro era conhecido e prometido. A eternidade se estendia à frente, não como um vácuo sem fim, mas como uma progressão infinita de crescimento, aprendizado e amor. Elias, com sua sabedoria acumulada, ensinava que essa certeza não era um convite à complacência, mas um chamado a viver plenamente, a explorar as profundezas do amor divino e a compartilhar essa verdade com todos. A promessa cumprida da salvação ressoava em cada coração, uma verdade inegável e profundamente sentida. A jornada de redenção, iniciada em meio ao caos e à desesperança, havia chegado ao seu destino final. A fé de Elias, testada e refinada pelas tribulações, agora brilhava como um farol, guiando outros para a mesma certeza. A salvação não era apenas a libertação do pecado, mas a restauração completa da alma à sua condição original de pureza e harmonia com Deus. Era o coroamento de toda a história, o ápice da graça divina e o início de uma eternidade sem fim, onde o amor reinava supremo e o propósito de toda a criação se manifestava em sua mais perfeita forma. O pecado, a raiz de toda a discórdia, sofrimento e separação que outrora afligira a humanidade, foi finalmente erradicado para sempre. Não era apenas uma ausência, mas uma completa purificação, uma remoção de cada vestígio de imperfeição que manchava a alma
e o mundo. Elias, que havia testemunhado a profundidade da depravação humana e o custo terrível do pecado, sentia uma paz indescritível ao ver a terra e seus habitantes libertos. As cicatrizes do passado não eram mais feridas abertas, mas lembranças distantes de uma era que não mais existia, substituídas por uma nova realidade de pureza imaculada. A própria atmosfera parecia mais leve, o ar mais limpo, como se o fardo de milênios de transgressões tivesse sido levantado. Cada coração, agora livre da culpa e da vergonha, batia em perfeita harmonia com o divino, um eco da criação original. A vitória final sobre as forças das trevas não foi um evento isolado, mas a culminação de uma batalha cósmica, travada através dos tempos e finalmente selada pela intervenção divina. O líder carismático global, outrora tão poderoso e sedutor, e todas as suas legiões de engano e maldade, foram completamente subjugados. Sua influência, que antes se espalhava como uma praga, agora era inexistente, dissipada como fumaça ao vento. Elias, que havia enfrentado o amigo traidor e as maquinações do mal, observava com uma gratidão profunda a erradicação de toda a oposição ao bem. A escuridão não tinha mais poder, e a luz da verdade e do amor reinava absoluta, iluminando cada canto da existência. O novo céu e a nova terra eram testemunhas silenciosas de um triunfo que transcenderia o tempo, um marco indelével na história da salvação. A restauração completa da ordem divina era evidente em cada aspecto da nova realidade. O cosmos, que outrora havia gemido sob o peso do caos e da desarmonia, agora funcionava com precisão e beleza inigualáveis. As leis naturais e espirituais, distorcidas e ignoradas por tanto tempo, foram restabelecidas em sua perfeição original. Elias e os redimidos viviam em um mundo onde a justiça, a verdade e a bondade eram os pilares inabaláveis da sociedade. Não havia mais injustiças a serem combatidas, nem verdades a serem escondidas. Tudo estava em seu devido lugar, em sua devida ordem, emanando da sabedoria e do amor do Criador. A hierarquia celestial e terrena estavam alinhadas, e a vontade divina era a lei que governava tudo, trazendo paz e prosperidade sem fim. O triunfo da justiça e do amor era a melodia que embalava a eternidade. A justiça divina, que parecia tão dura e implacável durante o juízo final, revelou-se, em sua plenitude, como a mais pura expressão do amor. Cada ato de retribuição, cada separação do mal, não era um castigo arbitrário, mas uma demonstração do compromisso inabalável de Deus com a santidade e a pureza. Elias compreendeu que o amor verdadeiro exige justiça, e a justiça verdadeira é a manifestação do amor. Onde antes havia desequilíbrio e sofrimento, agora existia uma simetria perfeita, onde cada ser vivia em plenitude, amando e sendo amado, em um ciclo eterno de dar e receber. O amor não era apenas um sentimento, mas a própria essência da existência. A paz que excedia todo o entendimento era a herança dos que haviam perseverado. Não era uma paz superficial, a ausência de conflito externo, mas uma serenidade profunda e intrínseca que permeava o espírito. O tumulto da mente, a ansiedade do coração, os medos do passado e do futuro haviam sido substituídos por uma calma inabalável, uma confiança absoluta na bondade e na soberania divina. Elias, que havia conhecido a agitação e o desespero de um mundo em colapso, agora desfrutava de uma quietude interior que nada poderia abalar. Essa paz não era passiva, mas uma fonte de força e alegria, permitindo que cada alma experimentasse a plenitude da vida em sua forma mais pura e sem restrições. O novo reino de Deus foi estabelecido não como uma utopia inatingível, mas como uma realidade tangível e gloriosa. Era um reino onde Deus reinava supremo e onde a humanidade vivia em perfeita comunhão com Ele e entre si,
As cidades eram feitas de luz, os rios de vida, e a natureza exalava uma beleza que superava qualquer descrição terrena. Elias, que havia liderado um grupo de resistência em um mundo de ruínas, agora era um cidadão de um reino onde não havia mais lágrimas, nem dor, nem morte. Era a concretização de todas as profecias, o cumprimento de todas as promessas, um lugar onde a presença divina era palpável e a alegria constante. A esperança eterna para toda a criação não era mais uma aspiração, mas uma realidade vivida a cada momento. A criação, que havia gemido sob a maldição do pecado, agora estava liberta, restaurada à sua glória original e destinada a uma eternidade de beleza e propósito. Os animais viviam em harmonia, as plantas floresciam em cores e formas inimagináveis, e o universo inteiro ressoava com a melodia da redenção. Elias, que em sua juventude havia duvidado da existência de qualquer esperança, agora era um arauto de uma esperança que não tinha fim, uma esperança que se renovava a cada amanhecer e que se estendia infinitamente para o futuro. O amém final selava a história, não como um ponto final de um livro, mas como o início de um capítulo eterno. Era a confirmação de que tudo o que Deus havia prometido, Ele havia cumprido. Era o eco de uma verdade inegável, a afirmação de que o plano divino havia sido realizado em sua totalidade. Para Elias e para toda a criação, o Amém não era apenas uma palavra, mas uma experiência, uma declaração de fé, gratidão e adoração que ressoava através dos novos céus e da nova terra. Era o som da perfeição, da plenitude e da eternidade, um testemunho do amor inabalável de Deus, que havia transformado o caos em cosmos, a dor em alegria e a morte em vida. E assim, a história do mundo, tal como a conhecíamos, chegou ao seu glorioso e eterno fim, abrindo caminho para uma existência de amor, paz e comunhão ininterrupta.